Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que venha abençoar as nossas vidas, orando também, né, pelos irmãos que estão enfermos. Já duas irmãs aqui me mandaram mensagem pedindo para justificar que estão enfermas, né, e vamos orar para que essas doenças aí desapareçam em nome de Jesus Cristo, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, reunidos na presença do Senhor, para te glorificar, para te exaltar, também, Senhor Deus, para aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos ao Santo Espírito de Deus que venha tomar posse deste lugar, que venha tomar posse também da nossa mente, do nosso entendimento. Nos ensina, Senhor Deus, a tua palavra, por amor do teu santo nome. Envia, Senhor Deus, a tua bênção sobre a vida daqueles que estão enfermos, ó Pai. Repreende, Senhor Deus, toda enfermidade, cura para a glória do teu santo nome. Livra o teu povo, Senhor Deus, de todo mal. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode se assentar? Meus irmãos, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Eu vou ler para nós podermos ganhar tempo. Diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Amém? Então, irmãos, esse texto aí vai falar muita coisa, né, do que nós vamos entender aqui nessa noite. É um texto bastante interessante, porque já vai identificar alguns pontos que nós vamos falar aqui nessa noite. Então nós vamos estudar hoje sobre o Evangelho segundo Lucas. Tá? O Evangelho segundo Lucas. Nós vamos entender aí quem foi o escritor, vamos entender aí os pontos de vista desse evangelista e também algumas curiosidades aqui que tem nesse evangelho, tá bom? Aí os irmãos já vão acompanhando também, né, marcando aí no seu livro, escrevendo alguma coisa também. A leitura oficial, coloquei Lucas 1 em 1, mas a leitura aí é do 1 ao 4. Aqui nós temos, irmãos, o panorama da aula que nós vamos ministrar aqui nessa noite. Nós temos aí aspectos diferenciados do Evangelho de Lucas, depois a chegada de Jesus e os assuntos pré-ministeriais. Depois nós vamos falar sobre a dinastia herodiana, o batismo em águas de Jesus Cristo, né? A tentação no deserto também. Depois vamos entrar, irmãos, na questão do reino, do que Jesus estava fazendo, né? Então nós vamos ver aí o reino proclamado, depois nós vemos o rei proclamado, depois nós vamos ver o rei rejeitado e nós vamos ver o reino rejeitado. E por fim vamos falar um pouco sobre a agonia no jardim, o batismo de sofrimento, ou seja, a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ver como que Jesus ele tratou a sucessão dele, né? E vamos encerrar então com o que foi aí, né? O que aconteceu depois da assunção de Jesus Cristo, ou nos últimos, na despedida de Jesus Cristo, tá? Então é uma apanhada aí da lição que nós vamos aprender nessa noite, tá bom?
Então vamos para a nossa introdução. Não vou aqui ler todo, irmãos, aqui esse ponto, mas aqui diz nessa introdução que no ponto 2 e 3, algumas seções precisarão ser esclarecidas historicamente, e um esboço minucioso do livro exigirá que cada versículo seja analisado e estudado. Quem é que vai fazer isso aí, irmão? Os irmãos, tá? Lê, por isso que foi falado, e se quem leu aí o livro, viu muito bem que o comentarista, ele sugere que você leia o Evangelho de Lucas. Ah, pastor, numa semana? Tem gente que lê, consegue ler. Se você lê aí 4 capítulos aí por dia, aí consegue ler, tá? Então é necessário que você estude antes o livro. Próxima lição, na próxima aula vai ser sobre João. Então tente ler um pouco do Evangelho de João, ou faça um apanhado do Evangelho de João, tá? O estudante, ele continua dizendo aqui, verá que o estudo do livro de Lucas aqui apresentado tem uma apresentação didática diferente de Mateus e de Marcos, tá? Então é isso que ele fala aqui sobre a questão de que seja lido pelo aluno, tá? Ele diz aqui que os pais da igreja, né, eles já chegaram a um consenso de que o autor do Evangelho, que leva o seu nome, também o autor de Marcos, de Atos dos Apóstolos, né, apesar de nenhum dos evangelistas ter posto seu nome nos livros, é o evangelista Lucas, é ele que é o escritor desse livro. Não tem lá no início, como nós falamos aqui, né, ele falando, eu sou Lucas, né, ele não fala, ele não vai dizer Evangelho de Lucas, ele não vai falar isso aí, não espere, nenhum dos evangelistas falam isso aí, mas a gente vê aqui que ele mesmo se identifica aqui, lá na frente, né, em Atos dos Apóstolos também, ele vai se identificar. Então o escritor, sem dúvida nenhuma, é o nosso irmão Lucas, tá? Não tem do que duvidar disso aí, tá? Tá em vermelho aí, tá, irmãos? A investigação. Lucas, irmãos, ele era um investigador, e vocês viram aqui nesse texto que nós lemos aqui, ó. Olha como ele diz aqui nesse texto: tendo pois muitos, aqui não era Lucas, irmãos, aqui está falando que muitos escreveram algumas coisas sobre Jesus, e nós vamos entender aqui lá na frente que o comentarista fala que muitas coisas que foram escritas sobre Jesus Cristo desapareceram, tá? Foram destruídas. Os imperadores, irmãos, e teve uma época, né, em que os imperadores mandavam queimar tudo dos cristãos, tudo que lembrasse Cristo, eles queimaram. Então eles não conseguiram queimar tudo, tá? Então não foi só Lucas, mas volto para a mesma questão do início. O que foi que Deus quis que nós tivéssemos conhecimento está aí nas mãos dos irmãos, que é a Bíblia Sagrada, tá? Então ele vai dizer: tendo pois muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós, os judeus, né, se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram, ou seja, os apóstolos, desde o princípio foram ministros da palavra. Aí ele vai entrar, ele vai dizer: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo. Essa palavra descrever aqui, irmãos, pode ser traduzida como investigar, tá? Eu vou descrever, mas eu vou fazer um apanhado, tá? Olha o que ele vai continuar dizendo: por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente. Lucas, então, aqui, irmãos, ele era um investigador, ele era aquela pessoa que ia atrás mesmo, ia pegando escritos, ele entrevistava, pode ter certeza absoluta, ele entrevistou muitas pessoas, e o nosso comentarista mesmo diz aqui, né, que ele pode ter entrevistado até Maria, a mãe de Jesus Cristo, antes dela partir, né?
Ela foi assunta aos céus, irmãos? Ela foi arrebatada aos céus? Quem já ouviu falar isso aí? Mas os católicos creem que Maria foi assunta aos céus, ela não morreu não, viu? E ela está sentada lá, à esquerda de Deus, ela está lá. Ela é a quarta pessoa. Irmãos, Maria morreu, tá? Não adianta a gente ficar tentando encobrir as coisas, né? Mas é porque querem, irmãos, colocar Maria em um patamar que ela não aceitou. Certamente tem, mas conforme veio a mariolatria, eles deram um jeito ali de, né? E imagine se descobrisse o túmulo dela também. Desfaria de muita coisa. Tirou a barba, varão. Olha, rapaz. Ó. Então, irmãos, é o que, irmão Euripides? Falou antes? Né? Ninguém sabe, né? Mas, então, irmãos, ele certamente, ele conversou, ele entrevistou muitas coisas aqui da infância de Jesus Cristo que Lucas fala. Certamente ele pegou de Maria ali, Maria contando para ele como que foi, tá? Então, Lucas ouviu os acontecimentos em Israel, empreendeu uma viagem de pesquisas, né? Encontrou vários apóstolos, parentes de Jesus, inclusive a mãe de Jesus, né? Por isso ele começa justamente isso, né? Uma outra tradução diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato em ordem, tá? Além de um investigador, ele também era um senhor escritor, tá? Um excelentíssimo escritor, tá? Aí nós temos aí, irmãos, também a questão da companhia de Paulo. Nós observamos que em um determinado momento ele encontrou o apóstolo Paulo, e aqui acontece um fato interessante. Em Atos dos Apóstolos, que nós vamos estudar aí na última aula, nós vamos entender ali como que Atos dos Apóstolos começa de um jeito, e lá na frente, irmãos, ele começa a dizer nós. Por quê? Porque justamente foi a época em que ele começou a andar junto com Paulo. Aí ele não falava mais na primeira pessoa ou num jeito subjetivo, não. Ele agora começa a falar no plural, nós, tá? Ou seja, os discípulos. Ele estava ali envolvido entre todos os discípulos, tá? Então, depois de estar em Israel, de pesquisar os acontecimentos, Lucas saiu à procura de Paulo, o apóstolo dos gentios, encontrou ele em Troade. Só a partir daí é que o autor emprega no plural nós, o que confirma a tese que encontrou Paulo e começou a fazer parte daquele grupo, tá? Então, irmãos, resumindo isso aqui, não existem dúvidas nenhuma entre os comentaristas de que Lucas é o autor deste evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. Ficou conhecido, então, ele é chamado, né, se os irmãos abrir lá em Colossenses 4,14, Paulo vai dizer: está comigo Lucas, o médico amado. É o próprio Paulo que chama ele de médico amado. E aí nós detectamos, irmãos, uma característica desse evangelho aqui. O evangelho de Lucas, irmãos, ele vai tratar muito sobre questão de enfermidade. É o evangelho que mais fala sobre enfermidade, Jesus curando enfermidade, né? E até alguns pontos dizendo sobre questão de enfaixar a pessoa. É Lucas que fala isso aí, porque ele sabia, ele tinha conhecimento do que era, e ele vai falar sobre o sangue de Jesus, né? Que saiu o sangue de Jesus, se tornou em água e por aí vai. É ele que vai dizer essas coisas. Então isso tudo leva a mostrar como que era a linguagem de um médico falando, né? Então o nome aparece médico amado em Colossenses 4,14, como cooperador de Paulo, né? E escritores antigos como Irineu e o cânon muratoriano
confirmam esse fato também. Destinatário, para quem Lucas escreveu? Tá? Nós observamos aqui que Mateus ele escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os gregos. Lucas vai escrever para quem? Para os gregos também, tá? E para todas as pessoas, tá? Ele não vai escrever para judeu também. Ele vai escrever para todos os judeus, para os gregos. Quando se fala gregos aqui, irmãos, não olhe aqui, não sei se foi falado isso sobre a questão dos helenistas. Foi falado aqui? Quem eram os helenistas, irmãos? Aonde aparece isso? Nós não chegamos lá em Atos, né? Mas nós vamos observar que lá em Atos, capítulo 6, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que começou uma disputa lá no meio da congregação entre as viúvas helenistas e os hebreus. O que eram isso aqui, irmãos? As viúvas helenistas e os hebreus. Aqui, irmãos, eram judeus puro sangue, e aqui eram os judeus que eram pessoas que tinham parentesco com alguma pessoa que não era de Israel. Tinha um pai romano, né? O próprio apóstolo Paulo, ele não era 100%, vamos dizer assim. Ele também muitas vezes ele poderia ser chamado de helenista, tá? Mas a mãe dele que era hebreia, né? O pai era romano. E então, irmãos, os helenistas, para a gente ainda hoje, qualquer pessoa aqui pode ser um judeu? Qualquer pessoa aqui, irmãos, entre vocês aqui, pode ser um judeu. Só basta vocês querer abraçar a religião judaica, tá? Mas como eu estava escutando um pastor falando sobre essa questão dos judaizantes hoje, né? A pessoa coloca um quipazinho aqui e aí já pensa que é um judeu. Já coloca um talit aqui, né? E já pensa que é um judeu. Começa a guardar o sábado, já pensa que é um judeu. E não é, irmão. Até para ser judeu, existem rituais que você tem que fazer. E o que eu acho engraçado, principalmente nos judaizantes, irmãos, é que querem guardar tudo de Israel, mas não quer circuncidar. Ninguém quer circuncidar, irmãos, os homens. Você quer pegar o prepúcio, pegar ali não é nem faca, é uma pedra mesmo, tinha que ser uma pedra, laminada mesmo, bem afiada mesmo, ali, irmãos, puxar o prepúcio assim, cortar ele, e você ficar uma semana doendo aquilo, dando febre. Está lá, irmãos, no Antigo Testamento. Quando foi que aconteceu isso aí? Lá os filhos de Jacó, a Diná, né, foi deflorada, né, foi violentada. Aí Hamor, né, não é amor não, porque tem amor, né, H-A-M-O-R, mas é Hamor, né, aquele homem lá que tinha deflorado ela, pegou e chegou e falou assim: não, eu estou arrependido, eu quero casar com ela. Aí foram lá, irmãos, né, todo mundo, e os filhos de Jacó, todo mundo ali, não, vamos, olha, então, ele está arrependido, né, vamos fazer então aqui uma festa, né, e tal. Só que tem uma coisa, nós só vamos aceitar você casar com ela se todos os homens da sua raça aí, da sua cidade aí, circuncidar.
Aí o homem, irmão, estava gamado na Diná, né? Estava apaixonado por ela, irmão. Aí vai lá, conversa com o pai dele. O pai dele a gente precisa fazer isso mesmo? Precisa. Então vamos fazer, vale a pena. A gente vai ter que entrar aí na família de Israel, né, e tal. Foram lá, irmãos, todo mundo cortou o prepúcio. Aí é onde eu estou dizendo, ficaram com febre, ficaram acamados, não podia sair para a guerra, eles ficaram de cama, irmãos, passando mal, dor, né? Aí, quando eles estavam lá, todo mundo, ai, os filhos de Jacó foram lá e mataram todos, né? Então, irmãos, as pessoas hoje pensam que ser judeu é simplesmente, não, eu vou usar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu sou judeu. Não é isso não, irmão, não é tão fácil assim não, tá? Foi escrito então para gregos, né? Então os gregos, irmãos, eram judeus, eram pessoas que tinham parentes, os helenistas eram judeus que tinham parentes que não eram, a família toda não era judia, né? Não era de Israel, de fora, né? Então eles eram os helenistas, tá? Então Lucas escreveu principalmente para esses helenistas aqui e para todas as pessoas que estavam também entrando para o cristianismo, tá? O Evangelho de Lucas foi escrito por uma pessoa amiga de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito para uma pessoa amiga de Lucas, que ele fala aqui, inclusive o nome dele, né, que nós vamos falar aqui. Essa pessoa não tem como descobrir quem é essa pessoa, não existe, ninguém conheceu essa pessoa, mas ele estava escrevendo para essa pessoa. Então ele tinha uma posição muito alta, porque ele vai falar excelentíssimo Teófilo, tá? Ele chama ele de excelentíssimo, e possivelmente era ele que estava bancando Lucas para ele poder fazer esse apanhado. E possivelmente esse Teófilo, ele era um servo de Deus, porque ele mesmo vai dizer aqui, ó, versículo 4: e tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então ele conhecia o cristianismo, só que ele queria um apanhado melhor, uma investigação melhor. Certamente ele encontrou um dos apóstolos, né, e pode até mesmo ter sido um cristão, tá? Teófilo significa o quê? Amigo de Deus. Theos, filo, tá? Então, a junção dessas duas palavras aqui, amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus, tá? Possivelmente a suposição social se tornou um patrocinador de Lucas, fazendo cópias do livro para serem distribuídos naquela época. Então ele teve um papel importante também, porque as cópias iam chegando e ele ia possivelmente lançando essas cópias aí para as pessoas, né? Então está aí a definição de Teófilos, né, que é Deus, e Filos. Robert Gundry, né, no panorama bíblico do Novo Testamento, considera-se a possibilidade de haver sido escrito, né, a data de que foi escrito 59 a 63, tá? Volto a dizer, irmãos, a questão de data é algo que é taxado possivelmente nessa época, porque não era costume de colocar datas nesses escritos, tá? Então, época do término do livro de Atos dos Apóstolos, também do martírio do apóstolo Paulo. Lucas tinha notável domínio da língua grega, como um vocabulário amplo e rico, e se parece em estilo ao grego clássico, tá? Não é o grego koiné, tá? É o grego clássico, é o grego mesmo sofisticado, esse evangelho que foi escrito. Vamos agora para então o tópico primeiro, aspectos diferenciados do evangelho de Lucas.
Então, primeiro, como Lucas apresenta seu evangelho? Ele escreve para alcançar os de língua grega. O propósito divino do evangelho de Lucas é apresentar o Senhor Jesus como o Filho do homem, ou o homem ideal, tá? Assim como Marcos ele apresenta Jesus como servo, já Lucas vai apresentar Jesus como Filho do homem, ou o homem ideal. Aí, citando aqui Zacarias 6,12, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, Mateus apresenta Jesus como o rei, o Messias, para os judeus, né? Marcos apresenta como servo do Senhor. Já Lucas apresenta como filho do homem. Lucas apresenta, irmãos, Jesus como, aí sim, aquilo que nós já até falamos também em outra aula, ele fala muito sobre a questão de Jesus como amigo de publicanos e pecadores, e ele como uma pessoa que não era judeu, né? Ele tocou muito nesse assunto aqui, tá? Ele tocou muito nesse assunto, por quê? Porque existia um preconceito muito grande, e preste atenção, irmãos, aqui. Se nós fôssemos olhar até mesmo pela questão dos judeus não aceitar a Jesus como Messias, você tem que olhar um pouco lá para trás, quando Deus ele fala que se eles adorassem um outro Deus, eles seriam enviados para fora da sua terra. Irmãos, os judeus levam isso depois da diáspora, depois do cativeiro, eles levam isso a sério, tá? E é por isso que há uma resistência muito grande em não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, até hoje. Não foi só na época de Jesus Cristo não, tá? E por incrível que pareça, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, até alguns irmãos vão ficar assustados. O pastor Osiel mesmo, pastor Osiel Gomes, que é o comentarista dessa lição da escola dominical, ele fala que hoje existem muitos judeus que têm o nome de judeus, mas são ateus. Muitos. E isso veio acontecer a partir de quando? A partir da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles não acreditam, muitos deles deixaram de acreditar em Deus por causa do extermínio de 6 milhões de judeus. Para os irmãos verem como que é essa situação. Aí você fica pensando assim, mas que absurdo isso, que absurdo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Se Jesus, como é que é a palavra? Eu vou falar tardar? Não. Se Jesus ainda voltar daqui a 20 anos, como que estará a situação no Brasil entre os evangélicos? Por que eu falo dessa forma? Onde foi o berço do avivamento no século passado? Na Europa. Na Europa, irmãos. Fogo caía. Irmãos, eles estavam... Um jeito de falar sobre a questão de fogo cair, porque não existia o pentecostalismo ali entre como nós temos hoje. Mas, irmãos, a pregação da palavra de Deus era tão forte que milhares e milhares de pessoas aceitavam a Jesus como Salvador. Hoje, você volta na Europa, você não encontra mais igrejas evangélicas. E onde existiu igrejas de grande porte, igrejas grandes hoje lá, você chega, sabe o que funciona dentro dessa igreja? Cassinos, aonde muitas pessoas no século passado entraram ali para cultuar a Deus, hoje as pessoas entram para se embriagar e para jogar sinuca. Na Europa, que foi o berço do avivamento no século passado.
Se a igreja do Senhor não cuidar, não se cuidar no Brasil, e se Jesus ainda levar 10 anos aqui, né, para que ele venha buscar a sua igreja, irmãos, nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual. A gente fica falando assim, os judeus, gente, que absurdo é esse? Cuidado. Quantas pessoas hoje estão decepcionadas, infelizmente, decepcionadas com Deus? E isso, infelizmente, também, não estou dizendo que seja aqui na igreja, irmão, mas muitas vezes passa, daqui. Sabe por quê? Cria uma expectativa nas pessoas, dizendo que a igreja é um local só de receber bênção. E quando você não recebe bênção, você se decepciona. Então é isso que está acontecendo, infelizmente, tá? O cristianismo, irmãos, está tomando um lado muito perigoso em determinados lugares. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, Lucas, ele apresenta Jesus como amigo de publicanos e pecadores, né? Também ele apresenta Jesus Cristo como uma pessoa de profunda piedade, que entendia os dramas da vida humana. Lucas vai mostrar claramente, nós não temos como falar aqui sobre esses versículos aqui, tá? Lucas mostra Jesus também, que ele conseguiu ir além dos preconceitos que a nação de Israel tinha sobre os demais povos, e nós vamos ver aqui daqui a pouco sobre a questão dos samaritanos. E somente Lucas, olha aqui, cita a parábola do bom samaritano. Nenhum dos outros cita essa parábola, somente Lucas. Porque eu não vou colocar um negócio aqui no que eu estou escrevendo. Por exemplo, se Mateus colocasse essa parábola aqui, ela não seria lida por judeus, não. Quando eles vissem o nome lá, samaritano, eles, esse aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é de Deus, não. Tá? Eis aí a razão. Apenas Lucas, irmãos, destaca um dos leprosos curado e um que voltou, né? Esse que voltou era o quê? Samaritano. Isso aí, irmão, para o judeu é a blasfêmia. Tá? Nós vamos entender aqui. Lucas, com frequência, aí sim, olha aqui, as mulheres se alegrar, né? É o que mais cita as mulheres, né? Ele cita mulheres que... E também, outra coisa, não podemos dizer preconceituosa, mas era um costume da época, que a mulher, ela deveria ficar nos cantos mesmo, tá? Não sei se é porque conversava demais, é brincadeira, irmão. É brincadeira, tá? Então, existia, irmãos, inclusive no tabernáculo, no templo dos judeus, existia ali o pátio das mulheres. Elas não ficavam no meio dos homens, elas ficavam nesse pátio, né? Ficavam ali conversando, né, e tal, glorificando a Deus ali, né? Então, cita as mulheres, conforme a cultura judaica era deixado de lado, né? E Jesus as menciona tecendo a elas elogio. Lucas fala isso aqui. O Mateus não poderia falar isso aqui, que os próprios que leriam aquilo ali, o negócio aqui está errado, mulher tem que ficar no lugar dela aqui, tá? Ele cita Isabel, ele cita Ana, ele cita a viúva da cidade de Naim, ele cita a mulher pecadora, ele cita as mulheres que seguiam a Jesus e o ajudavam, inclusive de dentro da casa de Herodes, né? Tinha algumas que ajudavam Jesus, as filhas de Jerusalém, que ele vai dizer lá, né, que elas deveriam chorar. Por quem que elas deveriam chorar? Não por ele, mas chorem pelos vossos filhos, né? Ele cita Marta, ele cita Maria de Betânia e ele cita Maria Madalena. Um grande privilégio, por isso que as irmãs aí têm que ler mesmo Lucas e amar Lucas, né? Ele cita Jesus também como um homem ideal. O Senhor é apresentado por Lucas como alguém que dependia do Pai. Irmãos, depender aqui, preste atenção, ele não estava se rebaixando,
E quando aí volta pelaquela questão, o próximo livro aí, nós vamos estudar aí sobre a Trindade, né? E aí nós vamos entender aqui, irmãos, que a Trindade, eles não disputam um com o outro. Eles não disputam um com o outro. O Pai não disputa com o Filho não disputa com o Espírito Santo, mas eles comunicam-se entre si, tá? Então, ele dependia do Pai em oração, várias vezes ele estava clamando ao Pai, tá? Em 6 ocasiões específicas, Jesus aparece orando, e pelo menos 7 lê ele glorificando a Deus. E em relação aos milagres e atos de Jesus, o que é um tipo de oração de agradecimento, tá? Então aí, como que Lucas apresenta o seu evangelho? Na parte B aqui nós temos 4 cânticos que são mencionados por Lucas. Lucas menciona o Magnificat de Maria, tá? E esse Magnificat, irmão, ele tem aqui algumas revelações para a gente, tá? Abra aí, por gentileza, Lucas capítulo 1, versículo 46, diz assim, 46, irmãos, porque tem muita gente, irmão, que ainda tem uma herança, né, lá do catolicismo, e ainda acha que a gente não gosta de Maria. Pois eu digo que nós somos os que mais gostamos de Maria. Sabe por quê? Nós damos o respeito que ela merece, tá? Olha aí, o 46. Maria, ela era pecadora, irmão? Sim ou não? Cuidado, irmão, vocês vão falar um negócio desse? Maria era pecadora, e ela mesma prova que ela era, tá? Vamos ler aqui? Olha como o evangelho de Lucas, olha, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Primeiro, quem tem um Senhor é um servo, ou seja, ela estava reconhecendo aqui que o único Senhor era Deus. Então, olha como ela se colocou aqui. Ela não diz, eu sou uma senhora e eu estou em pé de igualdade com o Senhor. Não, de maneira nenhuma. Versículo 47, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisava de um Salvador, irmãos. E quem é que precisa de um Salvador? Um pecador. Para um grande pecador, tem sempre um grande Salvador. Não é isso? Então, irmãos, ela mesmo que está dizendo que Deus era o Salvador dela. Isso aqui, irmãos, já desfaz de muita coisa aí. Só esse versículo aqui. Agora, olha aqui. Porque atentou na humildade da sua serva. Olha como que ela se coloca, como serva. Ela não é a quarta pessoa da Trindade. Ela não está em pé de igualdade, não, irmão. Ela é serva, tá? Ela é serva. Então vamos lá. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. E ela é a mulher, eu digo com toda a convicção, irmãos, ela é a mulher, ela foi a mulher mais bem-aventurada que já existiu na face da terra, por uma razão só: por ter recebido no seu ventre o Salvador do mundo. O ninho dele foi aqui no útero dela, o ninho dele, né? Um jeito de dizer, irmão, o local dele dormir, o local dele ser formado foi no ventre de uma mulher. Por isso ela sim, ela é bem-aventurada, mas ela não está em pé de igualdade com Deus. Ela não disputa com Deus, tá? E o 49 diz:
porque me fez grandes coisas o poderoso, o santo, e santo é o meu nome. E santo é o teu nome. E por aí vai. Então a própria Maria, irmãos, ela vai dizer quem ela é. Ela é uma pessoa que foi achada uma graça tão grande na vida dela, para ela poder receber o Salvador no seu ventre. Só isso, no seu útero, né? No seu útero. Então, irmãos, é isso, né? E o Magnificat significa engrandecer, glorificar, né? E nós temos um outro cântico, que é o Benedictus, tá? Isso tudo no latim, Benedictus, que significa bendito, que foi cantado por quem? Por Zacarias, quando ele estava mudo, e quando ele volta, a sua fala volta, a primeira coisa que ele faz é entoar um cântico, dizendo, bendito seja o Senhor, tá? E nós temos o outro cântico, o Nunc Dimittis, a oração de despedida de Simeão, quando ele pega Jesus ali, e ele agora diz assim, pode despedir em paz o teu servo. Aí é o Nunc Dimittis, que significa pode despedir. E o mais conhecido de todos, né, do Natal, né, que é o Gloria in excelsis Dei, né? Ou seja, glórias a Deus nas maiores alturas, né? Glória in excelsis é alturas, né? Glória nas alturas. Quem cantou esse cântico aqui, irmãos? Os anjos, quando Jesus nasceu lá em Belém. Aí, irmãos, aí entra naquela polêmica aí, né? Que alguns aí falam, nós não podemos celebrar o Natal, porque o Natal, né, não tem a data, e não tem a data de outras coisas também na Bíblia Sagrada não, irmão, tá? Não tem a data não. E nós observamos que os próprios anjos, eles celebraram o nascimento de Jesus Cristo. Agora, como que nós celebramos? E o engraçado é que quem não celebra, não trabalha nesse dia. Devia trabalhar, né? Devia trabalhar, mas tudo bem. E quem não celebra, irmão, continue sem celebrar. Mas quem celebra, continue a celebrar da maneira certa, da maneira correta, tá? Mostrando que Jesus Cristo veio. Se ele morreu, é porque ele nasceu, tá? E vamos lá. Também, irmãos, nós temos aí 6 milagres referidos por Lucas, todos com características da apresentação do Senhor. Era como se fosse um cartão de visita dele, né? Aí nós temos aí a grande pescaria. Nós vamos explicar um pouco mais à frente isso aí. Nós temos a grande pescaria. O que Jesus estava querendo mostrar aqui com essa grande pescaria? É o que os apóstolos fariam. Primeiro ele faz este milagre aqui da grande pescaria. Primeiro ele traz uma palavra ali para o povo, né? Traz um sermão ali. Ele estava dentro do quê? De um barquinho, justamente daqueles que iriam ser os seus apóstolos. E ele então fala, vai para o mar. E aí manda ele jogar. Pedro retruca um pouquinho ali, mas fala, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E quando ele lança, tem uma grande experiência, a ponto das redes quase irem a pique, rasgando por causa dos peixes que tinham apanhado. Então Jesus estava mostrando ali que eles fariam do mesmo jeito. As redes no início poderiam até eles poderiam pensar que a rede ia rasgar, irmão, porque no início é sempre dessa forma, é luta, é isso e aquilo, mas lá na frente, irmão, o milagre vem de qualquer maneira, né? Temos também a ressurreição do filho da viúva de Naim, né? O marido dela era Naim, né, irmãos? Não, Naim era o quê? A cidade, tá? A mulher com o espírito de enfermidade, tá? E
ali diz que aquela curvatura dela ali era um espírito de enfermidade. Aí alguém, preste atenção, irmão, não vai sair dizendo por aí que toda enfermidade é espírito maligno. Não é, irmãos. O próprio Jesus adoeceu. Está escrito lá em quê? Em Isaías: ao Senhor agradou fazê-lo enfermar. Tá? Enfermar. Então ele ficou enfermo, ele teve tétano, ele teve cãibra, ele teve dores, ele teve febre. Febre é um tipo de doença. Se você dá febre, porque você está doente. Então Jesus enfermou. Então não quer dizer que todo espírito seja, toda enfermidade seja um espírito. Mas nesse caso aqui, o texto mesmo de Lucas vai dizer que era um espírito de enfermidade, que como se fosse encurvava aquela mulher, como se fosse uma mão maligna que encurvava aquela mulher, que ela olhava só para baixo. E Jesus Cristo chegou, deu uma ordem, falou com ela primeiro: você está livre da tua enfermidade, mas logo após ele coloca a mão nela e endireita ela, como se fosse ali, né, numa oficina mecânica ali, ele chegasse e colocasse no prumo, né, no lugar ali, né? Também Lucas vai falar sobre o hidrópico. O que é uma hidropsia? Barriga d'água, tá? Existe essa doença ainda hoje? Existe muito. E muitas vezes não dá só na barriga, é um jeito de dizer. Às vezes dá na mão, tá? É o excesso de quê? De líquido no corpo. É um tipo de doença que faz o líquido acumular em determinado lugar. Mas um dos lugares mais recorrente aí é a barriga, né? Temos aí os 10 leprosos e temos um caso interessante aqui da cura da orelha de Malco. É só Lucas que fala que Jesus pegou ali a orelha, né? Eu sei que ele não colocou um super bonder ali, né, do céu, mas ali pelo poder dele, irmãos, ele colocou no lugar e a orelha ficou lá. Até Malco morrer, a orelha estava no lugar, sem ponto, sem nada, irmão. Colou na mesma hora. Somente Lucas. E aí, irmãos, o médico que diria isso é impossível de acontecer, é um médico que está dizendo aconteceu, tá? Vamos aí. Aí nós temos, irmãos, 10 parábolas. Nós não vamos explicar ela agora, porque no ponto F nós vamos falar sobre elas, tá? Nós temos 10 parábolas aí, peculiares de Lucas, todas significativas: os 2 devedores, o bom samaritano, o homem rico e seu celeiro, a figueira estéril, a ovelha e a dracma perdida, o filho perdido, né? O administrador infiel, o rico e Lázaro, o juiz iníquo e a viúva importunadora, e as orações do fariseu e do publicano, tá? Ponto é aqui: tendo como base essas peculiaridades, convém esclarecer ao estudante dúvidas comuns aos temas apresentados. Sobre a questão da pesca maravilhosa, já falei aqui, né? Primeiro, Jesus, com respeito a Jesus falar de dentro de um barco, o que Jesus fez ali, irmãos? Ele subiu em um barco, ele não ficou virado para o mar, ele ficou virado para as pessoas. E quem já foi aqui no mar, na praia, da onde que vem o vento, irmão? Ele vai para o mar ou ele vem do mar? Ele vem do mar, e vem forte, irmão. Forte mesmo. E Jesus, como um engenheiro, como um arquiteto, né? Como um construtor de tudo, ele sabia que o vento, ele leva as frases. Então ele senta ali naquele barco, ele fica em um local alto um pouco, né? E ele então, como ele faz no Sermão do Monte, ele vai fazer agora também na beira da praia. Ele vai começar a falar e o vento vai levar a frase dele para aquelas pessoas. Não precisava de um microfone, não precisava de amplificador nenhum. O próprio vento amplificava a voz de Jesus Cristo. O peixe pode ser ligado ao chamamento dos discípulos. Acabei de dizer, na primeira pesca as redes se rompiam, né? Lucas
diz aí. Depois nós temos a questão da ressurreição do filho da viúva de Naim, nós já explicamos aqui, a mulher com espírito de enfermidade, porque no livro ele está explicando isso aqui, nós já falamos, né, irmãos? Com espírito de enfermidade, o hidrópico, os 10 leprosos e a orelha de mal. Agora vamos aqui para as parábolas, irmãos, é onde nós vamos ficar um pouquinho aqui, tá? 10 parábolas peculiares de Lucas, todas significativas. Primeira, os 2 devedores, tá? É o único, só Lucas, irmãos, registra esse jantar aqui, que Jesus, ele vai, e quem é que convida Jesus? Um fariseu. O fariseu queria, irmãos, com toda certeza, ele queria fazer amizade com Jesus Cristo. Ele queria, preste atenção numa coisa aqui, irmãos, quem eram os fariseus? Existiam alguns grupos que, vez por outra, você vai encontrar na Bíblia Sagrada, nos evangelhos ali, sempre ao lado de Jesus Cristo, às vezes acusando, às vezes ali, querendo pescar alguma coisa. Nós temos os fariseus, e quem eram os fariseus? Eram os guardiões da lei de Moisés. Assim como nós temos aqui o Supremo Tribunal, que é o guardião da Constituição, pelo menos está escrito lá, né? Eles lá eram também, irmãos, os guardiões da lei de Moisés. Só que talvez até parecendo, eles criaram também vários preceitos ali para poder ficar acusando as pessoas que não estavam na lei de Moisés. E aí, a isso aí nós chamamos de quê? De tradição, tá? A tradição. Não, foi passado dos pais para os filhos e nós devemos guardar. Um exemplo de tradição: comer sem lavar as mãos. Em nenhum momento lá nos preceitos lá de Moisés você vai encontrar isso aí. E outros, tá? Até a questão do corban que nós falamos aqui, isso tudo eram preceitos, eram tradições. E eles colocavam as tradições muitas vezes acima da lei de Moisés. Quer ver um exemplo? Jogaram aquela mulher ali nos pés de Jesus Cristo. Ela merecia, pela lei, ser apedrejada? Sim, ela merecia, pela lei, tá? Mas ela era pela lei, era só ela que deveria ser apedrejada? Não, o amante teria que ser apedrejado também. Então o que eles faziam? Eles pegavam um preceito da lei para poder atacar a Jesus Cristo. Então toda vez que você encontra ali dizendo é lícito dar imposto a Roma, ali eles estavam querendo pegar a Jesus em alguma coisa, né? Em outras situações, sobre a questão da mulher que vai casando ali e os maridos vão morrendo, tudo está na lei aquilo lá, só que eles fazem de um jeito para tentar encontrar alguma brechinha para acusar de Jesus Cristo. Então eram os fariseus. E temos também os saduceus. Os saduceus e fariseus, eles não se bicavam, tá? Por uma razão só: os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, tá? Então os saduceus, eles não gostavam muito dos fariseus, os fariseus já acreditavam, tá? E temos também os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram os assessores de Herodes. Na política aí tem assessor. Não tem, será que tem algum assessor aqui? Tem uns aí querendo ser assessor aí, né? Para que serve o assessor, irmão? Só para defender o erro. Só para isso. O assessor, irmão, a rua está cheia de buraco, ele fala: não, mas isso aí foi a chuva. O prefeito é bom, né? Está acontecendo assalto, quem manda você sair mais cedo? Não é o prefeito vai te ajudar. Então os herodianos, irmãos, só servia para isso.
para poder limpar a barra de Herodes. Não, gente, que isso? Não é dessa forma não. Herodes, olha, ele fez isso aí, ele ajudou a gente. Não, pelo amor de Deus, não fala de negócio disso não. O homem é um santo. Eram os herodianos, tá? E tinham também outros aí desconhecidos, essênios, tá? Os essênios também, né? Alguns até falam que João Batista, ele era um essênio. Alguns dizem que João Batista, ele era um essênio. Ele vivia entre os essênios, né? E os essênios, eles eram judeus que viviam não na cidade, mas fora da cidade. Então, ele vai registrar aqui esse jantar de Jesus Cristo na casa desse fariseu aqui chamado Simão. Então ele queria fazer uma amizade com Jesus Cristo. Ele chama Jesus Cristo. E ele simplesmente se preocupou com o quê? Com o almoço. Ou com a janta, né? É um jantar, então ele preocupou com a janta. E aí, irmão, quando ele está ali, chega uma mulher ali, e o visitante, irmãos, ali as mesas, elas não eram com tamboretes, né, ou com bancos. A pessoa sentava no chão. E quando ele sentava no chão, ele sentava descalço e os pés para trás. Os pés virados para trás. Por isso que a Bíblia diz que aquela mulher chega e vai aonde? Nos pés de Jesus. Alguns falam, alguns ligam com aquela, mas se eu não me engano, Maria, ela derrama na cabeça de Jesus, né? Na cabeça de Jesus. Nós vamos chegar lá em João quando estivermos, mas alguns falam que é a mesma, tá? E aí, irmãos, quando ela chega e faz aquilo ali, aquele homem lá do canto, lá, o fariseu, né? E preste atenção, irmãos, os fariseus, eles não eram de tudo ruins, não. Aí eu volto a dizer, o que eles tentavam fazer é fazer com que as pessoas não pecassem contra a lei de Moisés. Era o objetivo deles, tá? Alguns fariseus até foram elogiados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então eles não eram de tudo ruim, não. É tanto que hoje, qualquer coisa que a pessoa faz, né, que não é de acordo ali, né, que quer exigir demais das pessoas, as pessoas chamam de quê? Deixa de ser fariseu, rapaz, você é um fariseu. Aí por aí vai. Então esse aqui, aí quando acontece aquilo ali, irmãos, ele já muda o pensamento dele. Ele já diz, olha, ele diz consigo, a Bíblia diz que ele diz consigo. Ele diz assim, olha, se esse homem fosse mesmo profeta, ele saberia quem é essa mulher aí. Ela é uma pecadora. Aí Jesus, irmão, escutou. Ele escutou o pensamento daquele homem. Aí ele vai falar, olha, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Diz, Senhor. Falei, olha, tinha duas pessoas que deviam uma pessoa. Um devia 50 denários e o outro 500. Um denário era o quê? Era um dia de trabalho, era uma diária. Quanto é que está a diária hoje, irmão? Depende, né? 100, 150? 200? Depende também, né? 200 reais, né? A pessoa, um ali devia 50 diárias, né? Denários, né? Isso não é porque, é só colocando aqui, denário, um dia de serviço, né? 50 denários, e o outro 500. Aí não tendo como aqueles dois pagar, perdoou. Aí ele vai perguntar, qual desses dois vai amar mais? Aquele que foi muito perdoado, o de 500. Aí ele, então você respondeu bem. Olha, eu entrei aqui, você não me saudou, você não me tratou bem, você não limpou os meus pés, não mandou o escravo limpar os meus pés aqui, que era um costume, né? Mas ela está limpando os meus pés. Você não me saudou com o ósculo santo, e essa aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Por isso eu digo que os muitos pecados dela são perdoados, né? Porque ela muito amou. Então é só Lucas que também fala sobre isso. Outra coisa que precisa a gente tocar aqui em um assunto, irmão, é a questão do bom samaritano, tá? Quem era
primeira coisa, vamos lá, como que acontece isso aí? Chega um homem em Jesus Cristo, mais um, querendo achar algum defeito em Jesus Cristo ali, um erro nele, e fala assim: qual é o maior dos mandamentos? Aí a resposta, né? Amarás. Ele mesmo, Jesus pergunta para ele, e ele mesmo fala, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, tua força, entendimento, né? E ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala: pode fazer isso aí e viverás. Aí ele, querendo se justificar, ele fala assim: Senhor, quem é meu próximo? Aí Jesus vai dizer, né? Aí, irmãos, aí mexeu com o judeu, né? Ele vai dizer: olha, descia um homem de Jericó para Jerusalém. Tem uma razão aí, né, também, dessa questão, mais ou menos ali, né, sobre a questão. Jericó é onde ficava a fortaleza de Herodes, né? E ali também muitas pessoas, por causa da segurança, eles iam para esse local. Mas na caminhada de Jerusalém para Jericó, existiam muitos assaltantes ali. Por isso que Jesus vai falar sobre isso aí. Descia um homem, né, e ele foi tomado ali pelos assaltantes, deram uma taca nele, deixaram ele meio morto no chão, e levaram tudo dele ali, ele quase morto. No mesmo, passado alguns momentos, ia descendo quem? Um sacerdote. O sacerdote, quando viu aquilo ali, ele já passou de largo, tá? Mas por que ele passou de largo? Vamos lá. Vamos lá, o levita também, quando ele veio, passou de largo também. Primeiro, medo de ser assaltado, e tinha uma outra razão também. O judeu não podia tocar em morto, tá? E na dúvida se ele está morto ou não está, eu não vou nem tocar nesse cidadão aí. E eles dois passam de largo, né? Um depois o outro. E aí quem vem lá, irmãos? O samaritano, um samaritano. Aí, irmão, mexeu com o judeu mesmo. Aí quando aquele homem chega, irmãos, ele desce da sua cavalgadura, ele vai ali naquele homem, e Lucas é o único a dizer que ele enfaixa aquele homem, como médico, né? Olha Lucas dizendo ali, enfaixando ele, cuidando dele, coloca vinho e coloca azeite. Como médico também, ele sabia que essas duas propriedades aqui eram medicinais naquela época, né? Para espantar as varigeiras, espantar as moscas, principalmente o azeite servia para isso aí. E ele pega, não se assenta na cavalgadura dele, mas ele coloca aquele homem na cavalgadura dele, leva para uma estalagem, chega lá, ainda dá um dinheiro para aquele homem e fala: cuida dele até eu voltar. Aí Jesus vai falar assim: quem é o próximo dele? Porque, irmão, a gente tem na mente, e muita gente lê esse texto e pensa que quem é o próximo é o que estava deitado no chão. Aí Jesus fala assim: quem foi o próximo desse ali? Aí o cidadão lá, o judeu, não diz assim, ó, foi o samaritano, não. Ele diz assim, ó, foi aquele que ajudou ele, né? Aí Jesus fala: vai e faz o mesmo. Faz o mesmo, né? Então, irmãos, o samaritano ali era o que ajudou, não era o que estava no chão, não. Aí, irmãos, presta atenção numa coisa aqui, principalmente grupos aí, né, grupos LGBTs, eles gostam desse texto aqui. Eles gostam por quê? Para dizer que a igreja tem ojeriza deles, né? Tem temor deles, não gosta deles, e eles são as pessoas que estão ali no chão, né?
E aí ele diz assim: mas nós não podemos esquecer que o bom samaritano não esquece de nós. Aí eles dizem que é Jesus, né? Mas preste atenção numa coisa aqui, irmão. Jesus aqui, ele não estava dizendo que ele era o bom samaritano. Ele estava dizendo que não era esse sentido de eu sou o bom samaritano, eu, Jesus, sou o bom samaritano. E tem várias músicas aí, né? Tem do Anderson Freire, né? O samaritano, né? Ele desceu, foi lá e não sei o que. E aí ele fala: é Jesus, é Jesus. Irmão, preste atenção. Jesus, ele é um tipo de bom samaritano. Mas ele diz que toda pessoa, irmão, que tem que vencer algumas barreiras da sua vida, tem que ajudar as pessoas. Mas preste atenção uma coisa aqui, irmão. Ajudar uma pessoa não é concordar com o pecado dela. Em nenhum momento, irmãos, Jesus estava falando aqui de concordar com o pecado. Pecado é pecado. Se um grupo chegar aqui, uma pessoa chegar aqui desses grupos aí, irmãos, você não pode levantar do seu lugar e sair de perto dele. Você tem que abraçar ele. Você tem que dizer que Jesus ama ele. Nós temos que mostrar amor por eles. Do mesmo jeito, um embriagado chega aqui, a pessoa já levanta e já sai do seu lugar. Não faça isso não, irmão. Não faça isso. Abraça essa pessoa. Mas espera aí, eu vou ficar fedendo. Não tem problema. Lava a sua roupa. Não tem problema. Mostra amor por essa pessoa. Agora, concordar com o erro é uma outra situação. Aqui o texto não está falando de concordar com o erro, irmão. Não está falando, nunca foi falado sobre isso. E eles descem além aqui que o sacerdote aqui são os pastores, né? E que aquele que está ali no chão é esses grupos aí. Não tem nada a ver, irmão. Infelizmente não tem nada a ver, né? Eles querem pensar dessa forma, mas não tem, tá? Então, quem simbolizava aí o bom samaritano? Toda pessoa que ajuda um ao outro, tá? O bom samaritano é isso. O homem rico e seu celeiro cheio. Aqui não tem o que a gente fica falando muito tempo aqui. Um homem que tinha as suas posses ali, derrubou tudo, fez celeiros maiores e construiu. E ali, naquela noite, saiu uma voz: louco, esta noite te pedirão, né? Naquele dia saiu uma voz ali: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Então ali está dizendo, irmão, sobre a questão de nós colocarmos o nosso coração nas riquezas e esquecermos de Deus. A esquecermos de Deus, colocar primeiramente as riquezas. Você não vai levar o seu dinheiro para o túmulo, você não vai levar os seus bens para o túmulo. É isso que Jesus estava dizendo, tá? Ele também vai falar sobre a figueira estéril. Aqui é um caso interessante, irmãos. Jesus fala de um homem que tinha uma figueira e ela ficou quanto tempo ali sem dar fruto? 3 anos. E aí ele fala para o viticultor lá, fala assim: corta e lança fora. Aí o viticultor lá, o cuidador, fala assim: Senhor, deixa por mais 1 ano eu cuidar dela, eu adubar ela, eu colocar ali, né, água nela, eu vou cuidar dela, eu vou podar ela. Se ela não frutificar, aí o Senhor pode cortar. E ali tem um significado. Jesus estava falando para quem? Para Israel. Para Israel, em primeiro lugar. E trazendo também para a nossa vida, aí nós tiramos as lições de sempre frutificar. Você não tem desculpa de não frutificar, tá? E aí voltando para João Batista, que diz que toda árvore que não frutificar será cortada e lançada fora. Aí em Lucas capítulo 15, irmãos, tem um dos textos mais conhecidos, que é chamado de o texto dos perdidos. Não é dos achados e perdidos, é dos perdidos e achados, porque todos os três ali, todas as 3 situações mostram alguma coisa que estava perdida e foi encontrada, tá? E aí nós temos aí, né, em Lucas 15, Jesus contou 3 casos de perda. Uma ovelha que se perdeu sozinha. Aí quantas ovelhas tinha, irmãos, o homem? 100. Perdeu uma. Quanto por cento que ele perdeu? Quanto por cento ele perdeu? 1%.
tá? Ele tinha 100, perdeu 1%. Aí tinha a da dracma, a mulher tinha quantas dracmas? 10 dracmas, ela perdeu quantas? Uma, quantos por cento? 10% de 10%, tá? O homem tinha quantos filhos? 2. Ele perdeu 1, quantos por cento? 50%. Olha que coisa, 1%, 10%, 50%. Tudo tem valor para Deus. É isso que o texto diz, tá? Uma dracma, a ovelha, a dracma e aquele rapaz também, né? Ele saiu para o mundo, voltou, e os irmãos conhecem muito bem. Ele contou os casos porque os fariseus e escribas não gostavam de ver Jesus comendo com publicanos e pecadores. Aí ele conta esses 3 fatos aqui para mostrar que Deus, ele olha por aquele que se perdeu, né? Ele vai dizer isso aí. Sobre a questão do filho pródigo, uma coisa interessante que talvez alguns irmãos leram aí. O que significa pródigo? É o filho perdido, irmão? O que significa pródigo? Pródigo, gastador, esbanjador, tá? Quem pensava que pródigo aqui era o filho perdido? Um filho que dá muito problema, né? Mas a palavra pródigo significa o filho gastador, o filho esbanjador, tá? Depois nós temos aí, irmãos, o administrador infiel. Preste atenção nessa parábola aqui, irmão. Aqui Jesus fala sobre um administrador que ele trabalhava para um seu senhor. E aí aquele seu senhor falou assim: olha, me presta conta de tudo que você está devendo. E aí ele fala assim: e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele chama ali todos os que estão devendo, né? Ali fala assim: você está me devendo, você está devendo quanto? Para o senhor? Eu estou devendo 20. Aí ele coloca 10 aí, tá? E tal, e você paga agora. Aí ele pagou, e não sei o que e tal. Aí ele vai fazendo, ele vai usando ali de astúcia para poder prestar conta para o seu senhor. Quando o senhor chega, ele presta conta de tudo, irmãos. Aí o que aquele senhor faz? Ao invés de mandar ele embora, ele elogia aquele homem. Preste atenção numa coisa aqui, irmão. Jesus não está mostrando para a gente aqui, para a gente passar a perna nos outros. Não pegue essa parábola aqui para dizer, vou dar um jeitinho aqui, né? Alguém me deve aqui, eu vou pagar, vou fazer um cambalachozinho aqui, para poder acertar com ele lá na frente, debaixo do pano aqui. Jesus não está dizendo isso aí. Aqui ele está falando, irmãos, ele vai dizer no versículo 8, que os filhos das trevas, nos casos, eles são mais prudentes. E nós temos que ser prudentes também, mas não é fazendo coisa errada. Ele diz o seguinte: assim como as pessoas aí fora, eles são prudentes, nós temos que ser prudentes ainda mais, para Deus, tá? Preste atenção numa coisa. Já pensou, irmão? A gente fala muito, né, sobre a questão de testemunho de Jeová aí, de porta em porta. Mas você já pensou se a igreja fizesse isso? Eles fazem com veneno. Já pensou se a gente fizesse, irmão, com a palavra de Deus, com a genuína palavra de Deus? Morava lá na igreja católica, perto da igreja católica, lá no Penorte, na Ceilândia. De vez em quando a gente saía 7 horas da manhã, um pouco cedo, às vezes para iniciar, para ir para a igreja, um período de oração. A gente passava lá na paróquia São Marcos, São Lucas, irmãos, lá no Penorte, 7 horas da manhã. Carro, irmão, um enfileirado assim, um junto com o outro, aquela multidão, 7 horas da manhã na igreja. Aí você marca 9 horas aqui, uma escola dominical, chega os irmãos. Arrastado, irmão, vem arrastado. E vem ainda alguns até mesmo, se brincar, vem até murmurando, né? Irmão, já pensou se a gente fizesse igual eles também? E outras seitas por aí. Quer ver um exemplo? Os adventistas. Lá na PM,
Os adventistas não trabalham no sábado. Eles não trabalham no sábado. Eles fazem um documento, me coloca de serviço em outro dia, mas não me coloca no sábado. Aí vem um irmãozinho assim, aí vem a criança lá e fala assim: mãe, eu vou ter que dançar a festa junina, senão eu tiro nota 0 na prova. Aí a irmã: não, minha filha, vai. Não, você não pode bombar não. Irmão, não deixa isso. Pela Constituição brasileira, você tem direito de fazer um documento dizendo: olha, a minha filha, por questões religiosas, nós não praticamos, nós não fazemos, nós não temos esses tipos de coisas. Solicito que seja passado um trabalho para minha filha. E ela fica fora daquilo ali, irmão. Não faça isso não. Ah não, senão ela vai bombar. Aí põe um menino todo de bigodinho, né? Não. Que isso, irmão? Não faça isso não. Você está pondo o seu irmão para dançar aí, festa do mundo aí. Atestado religioso, irmão. A Constituição, artigo 5º, te dá respaldo para isso aí. Não é não, irmã advogada? Pronto. Pode falar. Quem está falando? Não tem nada a ver, irmão. O que é isso? É isso aí. Não, irmão. Por aí vai. Fanatismo. Vamos lá. O rico e o pobre Lázaro. Irmão, aqui. Preste atenção numa coisa. Irmão, aqui é uma parábola. Lá em cima, lá no texto, lá no tema, lá na epígrafe, está dizendo parábola do rico e Lázaro. Mas preste atenção, tem quase 100% de chance de não ser uma parábola, por algumas razões. Nenhuma parábola leva nome próprio, nenhuma parábola, tá? E Jesus quis ensinar aqui um outro assunto, diferente das outras parábolas, tá? Então, possivelmente aqui, irmãos, uma grande chance de ser, maioria dos estudiosos, eles chegam a um consenso de que aqui não é uma parábola, é um fato ocorrido, tá? É uma história com H, tá? Uma história acontecida. É um fato acontecido, né? Preste atenção numa coisa aqui, irmão. O rico e Lázaro, eles estavam ali no Hades, tá? No Hades. Isso aqui, eu creio que lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Não tem... no Hades. Possivelmente ali existia uma divisão entre... aqui, né, um lugar de tormento, era um lugar de tormento mesmo, que ainda continua do mesmo jeito, é um lugar ali onde as pessoas... Não é um inferno propriamente dito, irmão, não é, tá? Não é. É o Hades, é um lugar, o lugar dos mortos que chama, né? Sheol. E aqui existia o seio de Abraão. Quando Jesus ele morre, isso é aceito pela Assembleia de Deus, tá? Quando Jesus morre, ele desce aqui, e aí Pedro vai dizer que ele leva cativo o cativeiro. Então, esses que morrem, que já morreram no Senhor, eles não estão aqui nesse mesmo lugar hoje. Aqui teria que explicar, mostrando algumas coisas aqui, alguns versículos, tá, irmão? Então, eles estão em um local mais perto de Deus, em descanso. Em descanso eles estão dormindo? Não. Descanso aqui significa que eles estão repousando no Senhor, tá? Descansou dos seus trabalhos, tá? Então, irmãos, aqui nesse fato aqui, né, Jesus não estava falando propriamente do inferno, tá? E tira essa concepção aí, irmãos, de que o diabo está lá no inferno com um tridente,
enfiando nas pessoas, irmão. Tá, e já. Não tem isso na Bíblia Sagrada. Você não encontra isso na Bíblia Sagrada. Não encontra isso na Bíblia Sagrada. O diabo então não é o rei do inferno não, pastor, que ele está lá no trono, e os demônios, eles estão lá falando, olha, eu encontrei como eu vou derrubar os crentes, né? E ele tá, não, irmão, ele não está lá no inferno, no trono, não. Ele vai ser lançado no lago de fogo, tudo vai ser lançado no lago de fogo. O inferno, ele é preparado para o diabo e para os seus anjos. Agora, preste atenção, toda pessoa que está morrendo hoje, que não é no Senhor, está num lugar de tormento, tá? Que é esse local aqui. Certamente é com fogo, eu não sei como, tá? Mas não é corpo que está lá. A alma dessa pessoa está sofrendo lá, irmão, hoje, assim como esse cidadão aqui estava sofrendo lá, tá? Então, irmãos, são algumas concepções que a gente tem que parar. Aí fala sobre a questão do divina revelação do inferno, de Rebecca Brown, né? Rebecca Brown, né? Meu irmão, aquele ali, irmão, pelo amor de Deus, aquele livro ali não deveria nem ser colocado, exposto, irmão. Aquilo ali já foi, não é aceito, tá? Então temos que ter cuidado com isso aí. Mais para frente nós vamos falar isso aí, eu posso também trazer mais alguma coisa para os irmãos aqui. Outra parábola, do juiz iníquo e da viúva importunadora. Aqui, irmãos, quem era o juiz iníquo? Era Deus? Não, pelo amor de Deus, não pensa que é Deus aqui, irmão. Aqui já está dizendo que é um juiz iníquo, é um juiz que não valia nada. Não respeitava a Deus, então ele não era. Aqui nós não podemos atribuir isso a Deus. Aqui o objetivo está lá no versículo 1, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ela importunou tanto um juiz que ele se levantou e foi julgar a causa dela. Assim também Jesus vai dizer, Deus também, ele vai se levantar e vai atender os pedidos de vocês. É isso, né? As orações do fariseu e do publicano, né? Nós temos aqui aquela situação lá, a oração daquele homem, irmãos, né? Primeiro ele vai dizer, te dou graça, porque... Aí ele vai começar a olhar assim, eu não sou como os demais pecadores, que eu falo que faz isso, que faz aquilo, que faz isso outro, né? E eu não sou nem mesmo como esse publicano aqui. Eu dou o meu dízimo, estava errado de dar o dízimo? Não. Eu jejuo, estava errado de jejuar? Não. O problema aqui, irmãos, era a petulância dele. Aí eu pergunto para os irmãos, quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, ensina-nos a orar, eu pergunto para os irmãos, o judeu sabia orar? O judeu sabia orar? Irmão, o judeu, ele sabe orar desde a sua meninice. Ele é ensinado a orar, os pais ensinam ele a orar. Agora, por que eles chegam para Jesus e falam assim, ensina-nos a orar? Por causa disso aqui, ó, dessas orações aqui, ó, orações que não chegavam até Deus. Aí eles vão chegar e dizer assim, Senhor, nos ensina a orar como nós devemos orar mesmo. Aí então tá bom, lá vai, vocês devem orar nesse modelo aqui, olha, coloca Deus em primeiro lugar, exalta Ele, glorifica Ele, né? E vai indo, lá na frente lembra de vocês, mas antes lembra de Deus em primeiro lugar. É isso aí, né? Então ali, irmãos, eles sabiam orar, mas como judeu, mas eles queriam aprender uma oração que chegasse até a presença de Deus. Não era uma oração egoísta, não era uma oração, né, repetir as coisas, não. Era uma oração do fundo do coração, tá? Tópico 2, a chegada de Jesus. E aqui, irmãos, nós temos a estrutura dos acontecimentos. Vamos passar rápido aqui. Temos aqui a chegada de Jesus e os assuntos pré-ministeriais, tá? Depois nós temos o pré-natal. Aqui vai falar sobre os pais de Jesus.
vai dizer que João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus Cristo, tá? Vai falar da circuncisão de João e vai falar dos pais de Jesus Cristo, né? Depois nós temos o início do ministério de Jesus Cristo. Aí é aqui que o texto vai falar sobre enfaixar, né? Jesus foi enfaixado, ele como médico, ele também vai falar sobre isso aí. A confirmação nos céus, quem foi que confirmou nos céus? Os anjos confirmaram no céu a chegada de Jesus Cristo. E nós temos também a apresentação de Jesus, né? Aí novamente, irmãos, voltando aqui à questão, outra razão porque Maria, ela tinha pecado. Ela era uma pecadora, sim, uma pecadora redimida. Quando aconteceu completar os dias da purificação, o que Maria leva para apresentar no templo? Um par de rolinhas e 2 pombinhos. Aí você vai lá para Levítico, diz que as pessoas deveriam apresentar um boi, um cordeiro, mas quem fosse pobre e não conseguisse alcançar, apresentasse um par de rolinhas e 2 pombinhos. Maria foi apresentar por causa da sua purificação, para que Deus purificasse o seu corpo, tá? Então ela apresentou. E temos aí a confirmação na terra, Simeão e Ana, e temos o crescimento de Jesus Cristo. Temos aqui a dinastia herodiana. Herodes, o tetrarca, né, governador. O que é um tetrarca, irmãos? Governador de uma 4ª parte de uma província. Então ele tinha ali, ele era como se fosse um rei de 4 províncias. Ele era colocado ali para governar 4 províncias, por isso que chama tetrarca, tá? E temos aqui, irmãos, os irmãos estão aí no livro dos irmãos, os irmãos vão encontrar que não houve somente um Herodes, houve vários Herodes, tá? E temos que saber quais são esses aí. Temos aí o principal, que é esse Herodes o Grande, na época que Jesus nasceu. Temos o batismo de Jesus, aqui nós temos a genealogia de Jesus, o Pai falando, o Espírito Santo confirmando. Depois nós vemos a idade de Jesus Cristo, depois nós temos a genealogia de Cristo terreal. O tópico 5, nós temos a tentação de Jesus Cristo, né? Assim como o Espírito Santo, ele levou, aqui ó, o início aqui, Lucas descreve que logo depois de ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, certamente de maneira sobrenatural, como Elias, foi transportado para o deserto, tá? Tópico 6, o reino é proclamado, né? Aí nós temos aqui o início de Jesus, quando volta ali da tentação, ele já começa definitivamente o seu ministério, tá? Temos aí o segundo período ministerial do Senhor Jesus Cristo, né? Nesse tempo aqui, Jesus ele gastou um certo período para treinar os seus 12 apóstolos. E hoje eu lembrei de trazer o livro e acabei esquecendo, mas vou trazer, tá? E temos o tópico 8, quando Jesus ele é rejeitado, né? Nessa ocasião aqui ele leva os 3 ali para um local e ele transfigura na frente deles ali naquele monte. Depois nós temos o segundo período do ministério de Jesus, quando Jesus está também agora mostrando ali, né, o seu poder, e quando ele cura o menino lunático também. Depois nós temos o terceiro período de Jesus, eu estou correndo aqui por causa do horário, já acabou, irmãos? Terceiro período de Jesus, aí nós vemos Jesus, ele falando sobre o seu sofrimento, né? Depois os discípulos são orientados quanto à vida daqueles dias. Nós temos ainda no terceiro período, a parábola do bom samaritano acontece aqui, ressaltando a questão do preconceito racial entre os judeus com algumas pessoas. Temos a jornada de Jesus e os seus discípulos, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, milagres sucessivos, Jesus na sinagoga, a questão do sábado, comparações com o reino e a entrada no reino. Aí Jesus na casa dos fariseus, a questão dos sábados, milagres, parábolas, o pedido dos discípulos, a questão da fé, depois uma jornada, a demanda dos fariseus, o reino está perto,
e o anúncio do sofrimento pela terceira vez. E aqui encerra-se esse período aqui, né? E aí, irmãos, não vou continuar aqui por causa do horário, já estourou. Hoje o irmão Sena estava falando justamente sobre a questão do horário. Nós temos que ficar aqui chutando muita coisa aqui, não tem nem como falar o que nós queremos, né? Estamos aqui o reino rejeitado, temos aqui Jesus caminhando já para ir para Jerusalém, para ser morto. Nós temos aqui agora a agonia no jardim, Jesus afastando-se para orar, né? E mostra aqui o que? A fragilidade de Jesus, homem. Porque não tem como. Não tem como. Mas a questão é que nós temos 5 aulas para ministrar. Aí, e são 5 capítulos, né? E temos o batismo, né, de fogo. Aí vemos aqui a conspiração, Jesus é levado para ser julgado, o sepultamento. Lucas fala sobre esse homem aqui chamado José de Arimateia, tá? Temos a ressurreição, as mulheres ali retornando, tá? E ali testemunhando da ressurreição de Jesus Cristo. O tópico 12 é Jesus agora colocando ali a sua incumbência com os sucessores. E como que ele faz isso? No caminho de Emaús. Ele começa isso no caminho de Emaús. Irmãos, ele conversando ali, ele trata da Bíblia Sagrada desde Moisés até ele. E ele prega para 2, ele dá um estudo, irmãos, um estudo de teologia ali, desde o Antigo Testamento até chegar nele para 2 pessoas, né? E para encerrar aqui, o tópico 13. Aí nós temos Jesus, quando ele leva ele até Betânia, ali abençoa, sobe ao céu, os discípulos adoraram ao Senhor, a alegria tomou conta de todos os discípulos. E aí, a conclusão: o estudante deve ter notado a observação na introdução, de que antes de estudar o livro de Lucas, deveria ler o Evangelho de uma só vez, o que deve ser facilitado o estudo deste livro conforme o esboço apresentado.